Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos começar um novo tema que é integral dupla, que será a ementa da nossa playlist de cálculo vetorial. Encontre o volume do prisma cuja base é o triângulo no plano XY, limitada pelo eixo X e pelas retas y igual a x e x igual a 1, e cujo topo está no plano Z, f de xy igual a 3 menos x menos y. Então, temos que o volume é dado por a integral dupla da função, que é o meu gráfico, certo? Vezes o meu elemento de área, ok? Vamos nos atentar ao nosso domínio. Meu domínio é delimitado pelo meu eixo x, que foi dado pelo enunciado aqui, certo? Pelas retas y igual a x, y igual a x aqui tem esse ângulo de 45 graus, então admite o mesmo valor no eixo x vai ser o mesmo valor no eixo y. Então, para x igual a 1, y igual a 1, entendeu? Então, vai ser uma reta aqui passada na bissetriz aqui do ângulo de 90 graus. E a outra reta é o x igual a 1, aqui, ok? Então, o próximo passo é estudar a superfície. Sendo o meu gráfico z, f de xy igual a menos x menos y mais 3. Eu só inverti a ordem aqui. O nosso objetivo para estudar a nossa superfície, temos que fazer cortes nos planos, ok? Nos planos xy, xz, yz. Ou seja, no plano xy, temos o seguinte. No plano xy, implica que z é igual a zero, ok? Então, só estamos olhando no plano XY. Então, no plano XY, a minha função é aqui o que? O meu gráfico é menos x menos y. Então, estamos tomando z igual a zero. Então, basta a gente passar o x e o y para o outro lado. Então, vamos ter que x mais y é igual a 3. Aí, como que eu vou fazer esse gráfico? Né? Então, eu posso fazer x igual a zero. Então, x igual a 0, eu tenho y igual a 3. Aí agora eu fixo o y. Faço y igual a 0 e tenho que x é igual a 3. Aí eu traço a reta unindo os pontos. Ok? O mesmo caso é análogo para o plano XZ. Ok? No plano XZ implica que y é igual a 0. Então, se y é igual a 0, eu venho novamente na minha função aqui. Y é igual a 0, então coloco o 0 aqui e passo o x para lá. Então, vou ter z mais x igual a 3. Então, z mais x é igual a 3. Então, novamente, eu fixo o z igual a 0 e tenho que x é igual a 3. Ok? Estou fixando o z igual a 0 e obtenho o valor x igual a 3. Agora, ao contrário, faço x igual a 0, então o meu z é igual a 3. Agora basta unir os pontos, que aí eu tenho a mesma reta que eu obtive no plano XY. Mesma reta não, né? É em planos diferentes, só que tem o mesmo formato, assim, se a gente colocar nesses planos aqui. No plano YZ, o que implica que o meu x é igual a 0. Então, novamente, eu venho aqui na minha função, ok? Venho na minha função e coloco x igual a 0. Aí eu basta passar o y para o outro lado aqui e fica z mais y igual a 3. Novamente, eu faço z igual a 0, né? E obtenho y igual a 3. Aí depois faço y igual a 0 e obtenho z igual a 3. Ok? Aí eu uno os pontos e tenho novamente essa reta. Então, agora vamos desenhar a superfície, ok? A gente viu como que é a função, ok? A gente viu essa função aqui. Então, essa função nos permite desenhar uma superfície aqui. Então, basta no plano XY eu tenho o quê? Uma reta ligando 3 a 3. Então, tem uma reta aqui no plano XY de 3 a 3. Aí no plano XZ, que é esse plano aqui, ó, dessa parede aqui, eu tenho uma reta ligando de 3 a 3. Então, passo mais uma reta ligando de 3 a 3. E no plano YZ, que é esse plano aqui, ó, certo? Eu tenho o quê? Eu tenho uma reta ligando de 3 a 3, mais uma reta. Então, ligando os pontos, eu tenho, parece um triângulo, né?
E agora, o segundo passo é a gente analisar o domínio para saber o tipo de integral inteirada, entendeu? Para saber o tipo de integral inteirada devido ao meu teorema de Fubini. Porque eu tenho que analisar o meu domínio referente ao que foi proposto, né? Y igual a x, x igual a 1, certo? Ele quer que a gente encontre o volume desse prisma, que está delimitado por essas retas aqui, entendeu? Então a gente tem que analisar o domínio agora, para a gente saber calcular o meu elemento de área, para saber qual é o meu tipo do meu elemento de área e qual que vai ser o meu limite de integração, que vai ser, a gente vai utilizar o teorema de Fubini. Portanto, eu escrevi o mesmo desenho que estava na primeira folha, que é esse daqui, ok? E coloquei as retas que estão delimitando a minha superfície. Então, portanto, veja que o x ele varia de extremos fixos, ou seja, inconstantes, de 0 a 1. Então, a gente colocou o x variando de 0 a 1. E o y varia de quanto a quanto? Ele varia de 0 a até minha reta y igual a x. Por que eu estou fazendo isso? Eu sempre tenho que escolher a minha variação. Por exemplo, eu pego o intervalo que é constante, que é fixo, certo? Então eu fixo ele, essa minha variável x, certo? Porque ela é variada no intervalo fixo, certo? Em constantes. Então eu pego esse intervalo onde que ele é constante, fixo ele e vario até onde que encosta a reta. Ou seja, varia até a minha reta y igual a x. Portanto, o meu y ele varia do que? Varia de 0 até minha função de x. Então, pelo teorema de Fubini, a gente tem o que? Quando x varia em extremos constantes e y é função de x, como nesse caso, ou seja, dizemos que y é subordinada de x. Então, essa integração, essa minha região, é a minha região do tipo 1, certo? Que vai originar meu elemento de área, o meu dA, que vai ser dy vezes dx. Então, a outra região, que não é o caso daqui, é quando o y varia em extremos fixos. Ou seja, eu podia pegar o meu y variando aqui, ó, de 0 a 1 e tomar o meu y variando de y igual a x a y igual ao quê? A 1, entendeu? Tipo a x igual a 1. Entendeu? Então eu pego o meu x aqui variando de x igual a y, certo? E variando até o extremo fixo que é x igual a 1. Mas isso no próximo vídeo eu vou estar mostrando mais detalhadamente essa região do tipo 2. Então essa região do tipo 2 seria o que? Quando o y varia em extremos fixos, ou seja, extremos constantes, ok? E x é a função de y. Isso quer dizer o que? Que x é a subordinada de y. E essa é a região do tipo 2 que vai ser que o meu elemento de área vai ser dx dy. Nesse caso, como a região é do tipo 1, podemos fazer a integração normalmente. Então v é igual à integral dupla da minha função vezes o meu elemento de área. E quem que é o meu elemento de área de acordo com o teorema de Fubini? É dy dx. E avaliado aos limites de integração, o x varia de quanto a quanto? Eu não falei que varia de 0 a 1? Então, o dx vai variar de 0 a 1. E o meu dy vai variar o quê? De 0 a x. De 0 a x, ok? Sempre o último diferencial tem que estar em intervalos constantes, porque o meu volume não tem que gerar uma função, tem que gerar um número, né? Então, se a gente efetuar essa primeira integração em dy, geralmente o pessoal coloca colchetes aqui para indicar que a gente vai primeiro integrar em y. Ok? Então a nossa integral em y vai ser isso, é uma constante, fica facilmente integrável, vai dar 3y, menos o que? Essa daqui na variável dy, então isso daqui é uma constante, então vai ser xy, menos esse y vezes integrando no meu dy. Então vai dar y ao quadrado sobre 2, ok? E avaliado no meu limite de integração de 0 a x. Então eu só substituo meu x aqui no lugar de y, tá vendo?
E novamente eu tenho que integrar em relação a dx agora. Veja que quando eu integrar essa minha nova função aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter um número, porque a minha integral é uma integral definida em extremos constantes. Fazendo essa integral, como é um polinômio, então a integral disso vai dar 3x ao quadrado sobre 2, menos 3x ao cubo sobre 3 e menos x ao cubo sobre 2 vezes 3, porque esse expoente tem que ser o mesmo desse daqui, ok? Avaliado de 0 a 1. Então, só substituindo aqui, que é o intervalo final menos o intervalo inicial. Então, 3 meios menos 1 terço menos 1 sexto. Okay? Então, portanto, o volume vai dar, faço o MMC aqui, vai dar 6. 9 menos 2 menos 1. 6 por 6 dá 1. Então o nosso volume dessa região que ele estava pedindo no exercício vai valer 1. Galera, muito obrigado por terem visto o vídeo. Espero que fiquem atentos ao canal, tá bom? E se inscrevam, por favor.